Como já me apresentaram, meu nome é Alexandre Spengler, eu hoje sou Lead Product Manager no Nubank e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre Product Discovery. Acho que o Lucas já... A gente teve vários momentos aqui no dia de hoje que a gente tocou nesse assunto de como descobrir o que fazer no produto. O Lucas falou bastante isso na palestra dele sobre como usar dados para fazer isso, por exemplo. E a minha ideia aqui é me aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, só para dar um pouquinho de contexto, me apresentando um pouquinho melhor. Mas eu estou no Nubank hoje, mas eu trabalhei por 4 anos e meio, de 2015 até metade desse ano, na Resultados Digitais. Não sei se todo mundo conhece a RD, ou quem não conhece a RD. A RD hoje é o maior case de startup B2B SaaS da América Latina. E eu tive o prazer de entrar na RD super no começo da história da RD. A gente tinha aí menos de 100 funcionários para usar só um proxy para entender a evolução que foi feita nesses últimos 4 anos, 4, 5 anos. E quando eu saí da RD, a gente já estava em torno de 800 pessoas. Então, foi um crescimento aí bem acelerado. E construí várias coisas lá dentro, tenho muito orgulho de muita coisa que eu fiz lá. Uma delas foi ter liderado o principal produto da empresa, que é o RD Station Marketing, uma plataforma para marketing digital. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que eu mais me orgulho na RD é de ter construído o time de gestão de produto que cuida do RD Station Marketing hoje. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter construído nesse tempo que eu passei lá. Eu saí da RD, hoje eu estou no Nubank, como eu falei. Eu acho que o Nubank todo mundo deve conhecer, mas o Nubank aí hoje é o maior banco independente digital, banco digital independente do mundo, aí, com mais de 15 milhões de clientes. A gente publicou isso na semana passada, se eu não me engano. E a gente tem crescido bastante aí nos últimos anos. E eu cheguei no Nubank para assumir um desafio diferente, que foi levantar o primeiro produto B2B do Nubank. Então, o Nubank tradicionalmente é conhecido por B2C, né? Então, boa parte das pessoas aqui deve ter ou conta, ou cartão de crédito, ou enfim, algum produto do Nubank. E eu estou justamente trabalhando aí nos primeiros produtos para a pessoa jurídica do Nubank. E também está sendo uma aventura super interessante. Nesses 5 anos aí, entre RD e Nubank, entrevistei tranquilamente aí mais de 100 PMs. Hoje a gente está contratando em torno de 5, 6 PMs por mês no Nubank, o que para quem contrata PM sabe do desafio que é isso. Então imagina a quantidade de entrevista que a gente faz para conseguir contratar esse volume de PMs por mês. E durante os últimos 4 anos na RD também, 4, 5 anos na RD, também foi um volume significativo de entrevistas aí. E também tive o prazer aí de liderar pelo menos uns 10, 12 PMs aí nesse período. Isso me trouxe alguns aprendizados, que é o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. E nesse meio de caminho, eu comecei a notar alguns pontos pelos quais os PMs tendem a não conseguir executar bem o trabalho deles ou a não passar nem na entrevista, né? Você chega logo na entrevista e já nota alguns tipos de problema. E que pontos são esses? Na minha visão, são basicamente 5. Não necessariamente em ordem aqui, mas o primeiro é ser ruim em um desses 3 eixos. Então, tipicamente, você define Product Management como a intersecção entre essas 3 coisas, né? UX, Tech e Business. Também a gente já falou isso aqui durante o dia de hoje. E PM não pode se dar o luxo de ser ruim em alguma dessas coisas, ou ser muito ruim em uma dessas coisas. Você precisa conseguir navegar nas 3 muito bem, porque se você deixar uma delas para trás, provavelmente você vai deixar boa parte do seu processo cair como um todo. E quando você é muito ruim em uma delas, isso normalmente acontece com um candidato, que dificilmente você consegue ser PM sendo muito ruim em uma dessas coisas, então você tende a nem conseguir passar num processo seletivo, por exemplo. O outro ponto é a tomada de decisão. O que é tricky porque tomada de decisão é o que um PM faz no dia a dia. Então, quando você não consegue tomar boas decisões, e entenda por tomar boas decisões, conseguir navegar em ambientes ambíguos, conseguir tomar decisões num time frame, num time box que seja adequado e conseguir, de fato, ter decisões que tenham reflexos positivos para o negócio ao longo do tempo. Então, isso se torna um problema também. O terceiro ponto é Product Discovery, que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje. Mas, enfim, como que eu descubro o que eu tenho que fazer no meu produto. O quarto ponto é comunicação, que também é uma coisa que é muito do dia a dia de PM, mas você tem vários problemas aí de comunicação durante o dia a dia, que são desde pessoas que falam demais, são muito prolixas, é difícil você entender o que elas querem chegar, ou você não consegue se inspirar o suficiente, e dado como também já foi falado aqui hoje, o PM tem muito esse negócio de você ser um líder
informal, né? Você tem que inspirar as pessoas, vender ideias, mais inspirado que vender ideias, inclusive, e de repente você não consegue fazer isso, você tem uma issue, ou você tem problemas de comunicação escrita, comunicação verbal, seja lá como que for. Então, comunicação é uma coisa super importante, conseguir se comunicar com stakeholders diferentes, com pessoas com perfis diferentes, do desenvolvedor, linguagem de negócio, cliente, enfim, marketing, vendas e por aí vai. Você precisa conseguir fazer isso muito bem. E o quinto ponto é quando o PM não consegue ter o que eu estou chamando aqui de Product Sense, mas é basicamente a ideia de você ter uma visão de produto, conseguir deslumbrar essa visão de produto e conseguir traçar uma forma de você chegar nessa visão. Desde o que são os objetivos que eu tenho que alcançar, como é que eu vou desenhar essa estratégia e por onde que eu vou começar, quais são os primeiros passos para eu, de fato, chegar nessa visão que eu desenhei. Bom, desses pontos todos a gente vai entrar em Product Discovery, mas o que é Product Discovery? Para mim, uma definição simples de Product Discovery é basicamente como é que você descobre o produto que vai resolver o problema do teu cliente e vai atender os requisitos de negócio que você tem, sem esquecer de que isso tem que ser factível com a tecnologia que existe hoje, que a empresa domina nesse momento. Então, é basicamente isso que envolve Product Discovery. É mais fácil definir do que fazer, mas a gente vai partir desse conceito. E quando a gente olha para um processo de desenvolvimento de produto, e esse é um processo que eu costumo usar no meu dia a dia, se eu conseguir dividir eles nessas fases, tem várias formas de fazer isso, esse é o modelo que eu uso particularmente, mas você tem ali uma etapa de exploração de problemas, onde você vai explorar que problemas que você pode eventualmente começar a estudar eles para resolver, então se aquele problema vale a pena você investir tempo, recursos de uma forma geral nele. A partir do momento que você descobre isso, você vai numa fase de experimentar para validar esse problema, validar o produto que eventualmente vai resolver esse problema e, de fato, definir uma solução para isso. Depois você vai para a parte de development mesmo, ou seja, vai para o time de engenharia, vai ser desenvolvido e tudo mais. Você passa por uma etapa, normalmente, de alfa, um lançamento controlado daquele produto para saber se ele realmente está atendendo os requisitos que a gente desenhou inicialmente. E depois você vai para o lançamento, de fato, desse produto. Bom, Product Discovery está justamente nessas duas primeiras fases. É basicamente isso que compõe o que a gente fala de Product Discovery, ou seja, até o definir o que vai ser feito. A partir dali entra numa fase de Delivery e não mais Discovery, até que, enfim, chega no lançamento. Vale ressaltar que Product Discovery e Customer Discovery são duas coisas diferentes. Então, essas coisas elas se confundem muito, principalmente quando a gente está em early stage de um produto ou de uma empresa, onde você, enfim, está começando, você nem sabe direito quem é o seu cliente. Mas eu não vou falar muito a fundo aqui de Customer Discovery, eu vou me aprofundar em Product Discovery em si. A única coisa que eu quero reforçar com relação a Customer Discovery, que vem, para quem já leu lá o Four Steps for Epiphany, que é um livro clássico do Steve Blank, que ele traz esse conceito de Customer Development, e uma das fases de Customer Development é Customer Discovery. Então, uma das coisas que eu quero reforçar aqui é a importância de você definir muito bem quem que é o seu segmento foco. Então, por que isso é importante? Porque quando a gente vai fazer Product Discovery, se a gente não sabe quem é o nosso cliente, vai ficar muito complicado a gente chegar nesse produto. E, tipicamente, se você está mirando em clientes muito diferentes, em perfis muito diferentes de clientes, é muito difícil você conseguir, de fato, fazer com que alguém se apaixone pelo teu produto. Porque você não vai conseguir atender todo mundo muito bem. Então, a partir do momento que você foca em algum segmento específico de cliente, fica muito mais fácil você, de fato, fazer esse segmento específico se apaixonar pelo teu produto. Essa foi uma estratégia que o Nubank, por exemplo, executou com muita maestria. E a partir do momento que você faz isso, daí sim você eventualmente começa a expandir esse segmento para outros, até que você vai dominar uma boa parte desse mercado, mas você começa com um segmento muito específico. Bom, legal. E por que Product Managers mandam muito mal, na média, quando a gente está falando de Product Discovery? Qual que é o problema desse processo, de uma forma geral? Eu vejo basicamente três coisas. O principal motivo é porque não fazem, ou seja, não praticam isso. E daí você entra, não vou entrar aqui em discussões de nomenclatura, porque é meio que uma zona isso em produto, mas para mim na minha definição, a principal diferença entre Product Owner e Product Manager é que o Product Owner ele não faz Product Discovery. Ele recebe essa demanda de alguém. Ele recebe isso do CEO da empresa, de um PM que está lá, de um cliente diretamente, enfim, ela recebe isso de alguém e não faz um processo de Product Discovery. Então, quando você não faz isso, naturalmente você não vai ser bom nesse negócio. O segundo ponto é quando você faz, mas você é muito generalista ou simplista, ou seja, o teu processo é ruim. Você aprendeu uma forma de fazer Product Discovery e você replica aquilo independente do cenário que você está, porque você só sabe um jeito de fazer aquilo.
E o terceiro ponto é que você não entende a diferença entre problema estruturado e problema não estruturado. Você passa basicamente a tua vida acadêmica inteira, principalmente para quem fez exatas, trabalhando com problemas estruturados. O que eu quero dizer com problemas estruturados? São problemas que têm um começo, meio e fim, e ele tem uma resposta certa. Então, você tem lá uma expressão matemática, tem uma resposta certa para aquela expressão. Não tem duas, três respostas, é uma resposta única. Você tem lá uma fórmula XYZ de física, a mesma coisa. De química, a mesma coisa, e por aí vai. E, de repente, quando você vem para o mundo real, quando você vai trabalhar com um produto, por exemplo, você descobre que não existe uma única resposta certa, que, na verdade, existe uma gama de respostas possíveis que vão solucionar aquele problema que você tem. E daí você fica tentando, incansavelmente, chegar nessa resposta certa quando não existe isso. E daí você entra no que a gente chama de análise-parálises, né? Que você fica analisando, analisando, analisando e não toma nenhuma ação. O fato de você fazer isso deixa o processo lento. E daí você vai ter um processo de Product Discovery que vai ser muito lento, vai ser muito demorado, e isso vai fazer com que você comece a tomar essas decisões devagar, e o seu produto, no final do dia, vai começar a evoluir lentamente também, e obviamente que isso é um problema. Então, isso tudo é para dizer que Product Discovery enfim, é um processo fundamental para Product Managers, um processo fundamental para qualquer, independente de ser Product Manager ou não, quando você trabalha com criação de produto, com desenvolvimento de produto, é um processo fundamental para isso. E justamente a minha ideia é falar um pouco mais disso a partir de agora. Então, quais são as 10 dicas que eu daria se você quiser criar um bom processo de Product Discovery? Bom, vamos começar do básico, que é a primeira coisa, você precisa conseguir entender muito bem os objetivos e o contexto que você está inserido. Se você não entende o objetivo que você tem na mão e o que você tem que resolver e como é que a empresa está naquele momento, você não vai conseguir fazer um processo de Product Discovery decente, porque você não tem o porquê que você está fazendo aquele negócio. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: quais são os objetivos que eu preciso alcançar? Obviamente que, eventualmente, você pode definir isso como PM, então, se você não recebe esses objetivos, você pode tranquilamente definir isso, mas normalmente é uma coisa que tende a vir top-down, um objetivo de empresa, o que a gente quer fazer, o que a gente quer alcançar, qual que é o número, a métrica de negócio que a gente quer movimentar, enfim, normalmente é o tipo de objetivo, para quem trabalha com metodologia de OKRs, por exemplo, normalmente a empresa tem lá o seu OKR, e a partir daí você começa a trabalhar em cima de como é que o produto pode ajudar a você atingir aquele objetivo, por exemplo. O segundo ponto é por que esse objetivo é importante. Então, você começa a entender o contexto de, beleza, se eu aumentar o número de vendas, o que isso vai impactar para a empresa no final do dia? Obviamente que tem uma resposta clara que, ok, a receita vai aumentar, mas o que isso significa para a empresa? Se eu baixar o número de churn, por exemplo, o que isso vai significar? Se eu ajudar a empresa a expandir internacionalmente, o que isso significa? O que a empresa quer por trás dessa expansão internacional, por exemplo? Então, entender esse contexto macro. E o outro é entender o momento que essa empresa está vivendo. Então, de acordo com o momento da empresa, a forma como eu vou procurar atingir seus objetivos, eles podem mudar. Se a empresa, por exemplo, está num momento que está segurando grana, provavelmente eu vou resolver esses objetivos, vou tentar encontrar formas de resolver esses objetivos diferente do que se eu acabei de receber um aporte e eu tenho investimento suficiente para contratar muito mais gente, aumentar meu time, por aí vai. Num contexto um pouco mais simples, mas se eu não tenho à disposição o meu time de marketing, por exemplo, porque eles estão ferrados fazendo outra coisa, então provavelmente a solução que eu vou entregar para resolver aquele problema não vai incluir esforço de marketing, porque eu não tenho essa possibilidade. Já se eu tenho recursos ilimitados de marketing, por exemplo, eu posso resolver isso de outra forma e por aí vai. Então, você entender qual que é o momento atual da empresa, o que a empresa está passando naquele momento, vai te ajudar a entender como resolver esses objetivos ao longo do tempo. O segundo ponto é entender mapear tudo que você já sabe e tudo que a organização como um todo já sabe sobre aquele problema. Dificilmente você vai ser a primeira pessoa que vai estudar sobre aquilo, então já teve algum conhecimento prévio em cima daquele problema que você está tentando resolver. Então, a primeira coisa é, naturalmente, conversar com as pessoas daquela empresa, as pessoas da sua empresa, para entender qual é o cenário atual de conhecimento sobre aquele determinado problema que você está tentando resolver. E daí você começa a registrar isso, e eu gosto muito de usar, não sei se todo mundo já teve contato, mas a Teresa Torres é uma Product Coach super conhecida. Ela, apesar do nome, ela é americana, ela tem um blog chamado Product Talk, e ela trouxe há uns 2 anos atrás, um ano e pouco atrás, esse conceito de árvore de oportunidade. E é uma coisa que eu tenho usado muito e tem me ajudado muito a organizar Product Discovery de uma forma geral.
É uma coisa super simples, mas é basicamente isso, de como é que você define o que é o teu desired outcome, ou seja, o que eu preciso alcançar como objetivo, quais são as oportunidades que vão impactar nesse objetivo e quais são as ideias, as apostas que vão impactar nessas oportunidades. Então, deixando isso um pouco mais tangível, pelo próprio exemplo que ela cita, por exemplo, se o Facebook quer aumentar o engajamento na plataforma do Facebook, por exemplo, putz, que oportunidades que a gente tem? Uma dessas oportunidades é aumentar o engajamento com os posts, com os stories lá do Facebook. E o que eu posso fazer para aumentar esse engajamento? Putz, eu posso botar um botão de dislike. Então, vai aumentar o número de pessoas que vão interagir com aquele post. Ou eu posso desligar as notificações do Facebook. E daí eu vou obrigar as pessoas a entrarem no Facebook para saber se rolou alguma coisa com os posts dela. E eu tenho outra oportunidade aqui, que é aumentar o número de share de stories, de posts. E daí, para fazer isso, eu posso fazer um highlight de posts no passado, por exemplo. Por que isso aqui é legal? Um é porque ele vai te ajudar documentando o que você vai descobrindo e quais são as hipóteses que você tem durante a etapa de Product Discovery. A outra é que vai te ajudar a discutir com as pessoas também. Porque se você começa a discutir, putz, é melhor fazer highlight de features passadas para fazer reshare ou adicionar um botão de dislike, isso são duas apostas que estão conectadas a oportunidades diferentes. Então você leva essa discussão, sai da camada de feature para começar a discutir oportunidade de negócio aqui. E daí você começa a aumentar o nível dessa discussão também. Então, isso ajuda muito você fazer essa documentação e, com o tempo, você vai tendo árvores cada vez maiores e você pode adicionar também aqui experimentos para validar essas hipóteses e soluções e por aí vai. Então, ele te ajuda muito a fazer mapear esse processo como um todo. A árvore de oportunidade, de uma forma geral, ele é um documento vivo, ou seja, ele está sempre mudando e, idealmente, deveria estar sempre mudando. Então, se você tem uma árvore de oportunidade que está estática há mais de uma semana, 15 dias, isso quer dizer que você claramente não está fazendo um processo de discovery contínuo, e isso é um problema. Então, você deveria estar a todo momento aprendendo alguma coisa sobre o seu produto, o problema que você está tentando resolver, e atualizando essa árvore com oportunidades novas, com hipóteses de soluções novas, com experimentos novos, validando e invalidando essas coisas. Esse é um trabalho fundamental de um time de produto, especialmente falando aqui de um Product Manager, por exemplo. O terceiro ponto é fazer entrevistas exploratórias, principalmente no começo desse processo de discovery. Então, assim, você precisa conhecer muito bem o seu cliente. E daí vai aquele, cara, onde que eles vivem, o que eles comem, o que eles fazem. Você precisa conhecer a fundo o teu cliente. E existem várias formas de fazer isso, acho que essas técnicas de entrevista exploratória é uma delas, mas elas são especialmente válidas e muito válidas, na minha opinião, de novo, principalmente no começo, quando você está começando a investigar um problema e você não quer fazer uma entrevista com um foco específico, você quer começar a explorar para entender onde que aquilo vai chegar, quais são as oportunidades que vão aparecer, porque essas oportunidades ainda não estão tão claras para você. Existem várias técnicas para fazer entrevista exploratória. Uma técnica que eu gosto muito também, que tem sido muito usada ultimamente, é a Jobs to be Done, que vem de um livro chamado Competing Against Luck, do Clayton Christensen. Mas ele, assim, o Jobs to be Done é só uma dessas metodologias, mas o Jobs to be Done em si, ele é basicamente uma técnica para você entender por que o cliente, o seu cliente, contrata o seu produto. O que eu quero dizer com contrato? Então, um dos exemplos mais clássicos de Jobs to be Done é o da furadeira. Né? Então, quando uma pessoa compra uma furadeira, ele não está comprando de fato a furadeira. Ele está comprando um furo na parede, nesse caso aqui, por exemplo, nesse exemplo. E vai mais além ainda. Né? Eventualmente, não está nem comprando furo na parede, ele está comprando alguma coisa para conseguir fixar um quadro na parede. É isso que essa pessoa quer quando ela compra uma furadeira. Esse é o job daquela furadeira para essa pessoa. Isso quer dizer que ela não está interessada se a furadeira tem fio, não tem fio, se é leve, pesada, se, enfim, é amarela, verde, ou seja lá o que for. Isso é irrelevante. O que ela quer é o quadro na parede. Isso é super importante para quando você está tentando inovar, tentando chegar em alguma solução diferente para o teu produto. Porque se você entende que essa pessoa quer, na verdade, pendurar um quadro na parede e não ela quer comprar uma furadeira, você pode pensar em formas diferentes de resolver esse problema para essa pessoa. E foi isso que a 3M fez, por exemplo, com esses adesivos para pendurar quadro. Então, eventualmente, trabalhando nisso recorrentemente, você pode disruptar o mercado. E tem vários exemplos disso, de quando você entende qual é o job pelo qual aquela pessoa contrata o seu produto, o que ela quer fazer com aquilo, e daí, em cima disso, você vai pensando em soluções para, de fato, você conseguir inovar, de fato, você conseguir entregar valor, que é o valor percebido para o cliente nesse caso, ou seja, pelo que ele está contratando esse produto. Então, é para isso que serve o Jobs to be Done, é uma lente para você entender na ótica do cliente o que ele quer com o seu produto, por que ele está contratando ele.
E outro ponto que quando a gente está fazendo entrevista exploratória super importante é você cuidar com o tal do viés de confirmação. Né? Viés de confirmação é aquilo quando você pergunta uma coisa já querendo induzir a pessoa a te responder, mesmo que inconscientemente, mas você já está lá querendo confirmar aquilo que você teoricamente já sabe, ou que você acha que você já sabe. Isso é a pior coisa que você pode fazer, porque daí a entrevista fica inútil. Só que o problema é que isso às vezes fica nas entrelinhas, ele não é um negócio explícito, e se você não pensa como você faz as perguntas, você tem uma grande chance de você levar a essas induções. E só para citar um exemplo aqui, mas, por exemplo, se eu estivesse no Nubank tentando entender se faz sentido no Nubank investir num produto de investimentos, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta para o meu cliente que é, cara, quando sobra um dinheiro no final do mês, você investe ele? Isso é completamente, eu estou induzindo a essa pessoa a falar que investe. Ela provavelmente, a tendência dela a concordar comigo é muito grande, por mais que ela nunca tenha investido dinheiro na vida. Mas ela sabe que aquilo, teoricamente, é uma boa prática, ela sabe que eu estou querendo saber se ela investe ou não dinheiro, a chance dela me responder que investe é gigante. Então, você provavelmente vai induzir essa pessoa a responder o que você, teoricamente, quer saber ou quer confirmar que essa pessoa investe dinheiro no final do mês. Uma forma um pouco melhor de fazer isso é eu perguntar para ela, o que você faz quando sobra um dinheiro no final do mês? Ou seja, eu não estou falando de investimento, eu só estou querendo descobrir o que ela faz quando sobra um dinheiro no final do mês para ela. Eu já melhorei um pouco isso, estou tirando um pouco dessa indução, mas ainda assim eu tenho alguns problemas aqui. Uma pergunta melhor que essa, que não necessariamente é a melhor forma de perguntar, eu posso ficar refinando isso indefinidamente aqui, mas qual foi a última vez que sobrou um dinheiro na sua conta? E daí quando ela me responde essa última vez, eu pergunto, e o que você fez com ele? Por que isso é legal? Porque eu estou tirando do hipotético. Quando eu falo o que você fez quando sobra um dinheiro no final do mês, eu estou supondo que sobra um dinheiro no final do mês, e eu estou no genérico aqui. Eu não estou falando num momento específico de quando aquilo aconteceu. Quando eu falo da última vez, ela vai me falar da última vez, que foi, sei lá, mês passado, há 3 meses atrás, há 1 ano atrás. E eu vou entender se isso é um negócio frequente, é um negócio que acontece de vez em quando, e principalmente eu vou trazer na memória dela a última vez que isso aconteceu, ela vai me dar uma resposta real e não uma resposta fictícia. E daí, a partir disso, eu pergunto o que ela fez, ela vai me dizer que investiu ou fez lá o que for. Então, é uma maneira, é sutil a diferença, mas as respostas elas tendem a ser menos enviesadas, você tende a induzir menos as pessoas a responder aquilo que você já quer saber ou você já acha que sabe, e isso facilita esse processo. Estou dizendo que essa é a melhor forma de fazer essa pergunta, mas meu ponto aqui é, quando você for pensar num questionário de fazer uma entrevista exploratória, refina esse questionário, trabalha nele e tenta o máximo possível tirar esses vieses dessas perguntas quando você faz elas. Outro fator super importante é como é que você seleciona as pessoas que você vai conversar. Quando a gente está falando de jobs to be done especificamente, a gente fala muito do tal do switch moment. Né? Então, quando a pessoa acabou de comprar um produto, acabou de contratar um serviço, ou acabou de demitir um produto ou um serviço. Ela cancelou aquele serviço ou aquele produto, por exemplo. Esses momentos são especialmente bons porque você vai conseguir pegar fresquinho na cabeça dessa pessoa por que ela fez isso e quais foram os critérios que ela utilizou para escolher aquele produto versus os outros. Isso é super importante também. Você entender quais são os critérios pelos quais as pessoas avaliam um determinado produto. Se é porque ele é mais rápido, mais leve, mais pesado, enfim, qual é o critério que ela usa para fazer isso. De uma forma geral, acho que o grande perigo disso é você entrevistar pessoas que têm o mesmo perfil. Então, para quem está acostumado a fazer pesquisa de uma forma geral, provavelmente já escutou aí um número mágico que normalmente varia de 5 a 7, que é o número de pessoas que você deveria entrevistar para conseguir pegar aí 80%, 90% do conhecimento que você precisa durante um processo de pesquisa. Enfim, não estou questionando o número em si, mas para mim assim, o número mágico ele nem existe, o ponto para mim é você continua entrevistando até você parar de aprender, mas seja qual for o número que você use, você vai entrar num ponto que se você entrevistar pessoas do mesmo perfil, você vai estar cego com o restante do teu segmento de mercado. E isso é um problema. Então, uma forma de você mitigar isso é, antes de você começar o processo de entrevista, você clusterizar a tua base de alguma forma.
Então, se eu tenho um problema, por exemplo, que é eu preciso aumentar a retenção do meu produto, eu posso, por exemplo, clusterizar minha base por algum critério de engajamento. Então, eu vou ter lá clientes que não usam o meu produto, clientes que usam o meu produto mais ou menos, e tem clientes que são heavy users, que usam muito o meu produto. Então, eu pelo menos tenho 3 segmentos ali e eu posso escolher entrevistar só os clientes que não usam, para entender por que eles não usam, ou eu posso entrevistar uma parcela dos clientes que não usam, uma parcela dos clientes que usam mais ou menos, e uma parcela dos clientes que usam muito, para entender a diferença de percepção desses clientes com relação ao meu produto. Isso mitiga um pouco esse risco de, eventualmente, você entrevistar pessoas com exatamente o mesmo perfil, por exemplo. O quarto ponto é entender os riscos que estão envolvidos no processo de discovery. Como também já foi falado aqui durante o dia, Product Discovery ele serve muito para você mitigar riscos ao longo desse processo. Então, não é que você vai resolver todos os riscos, o teu produto vai ser perfeito depois disso, mas é como é que você consegue antecipar esses problemas e mitigar ele ao longo do processo de Product Discovery. Só que para você conseguir mitigar esses riscos, você tem que saber que riscos que você está mitigando. E o Mark Kagan, que é um dos top leaders aí de Product Management, ele tem um livro chamado Inspired, que é um livro muito bom, por sinal. Tem um blog também. E ele traz, tanto no blog dele quanto no livro, esses 4 riscos, que é uma coisa que eu uso bastante no meu dia a dia também. Mas assim, o primeiro risco que ele traz é um risco de valor, que é, será que as pessoas vão usar o meu produto, elas vão ver valor no meu produto? O segundo risco é um risco de negócio. Será que depois que eu lançar esse produto, a minha empresa vai continuar saudável, por exemplo? Eu não vou impactar um business, um negócio da minha empresa? O terceiro risco é o risco de usabilidade, que é, será que o cliente vai conseguir usar esse produto? E o quinto risco é um risco de viabilidade. Será que eu vou conseguir construir esse produto? É factível eu fazer esse produto? Então, são 4 riscos diferentes e ele é um ótimo framework para você olhar para o seu problema que você tem na mão, ou a hipótese de solução que você tem na mão, e entender, putz, quais são os riscos que são mais complexos aqui, o que eu deveria, pelo menos, mitigar primeiro e não sair fazendo qualquer coisa. Quando eu falei lá atrás de você ter um processo único, eu diria que hoje 80% das pessoas, quando vai fazer um processo de Product Discovery, elas focam em risco de usabilidade. Então, normalmente, você vai fazer protótipo, você vai fazer teste de usabilidade, e daí isso faz parte do teu processo de Product Discovery. E isso é só um dos 4 riscos, tem outras N formas de fazer isso, por exemplo. Uma vez que eu entendo esses riscos, beleza, eu vou começar a trabalhar para validar e mitigar esses riscos ao longo do meu processo de Product Discovery. E daí, para cada um deles, eu tenho técnicas diferentes. Eu posso usar coisas diferentes, artefatos diferentes para tentar validar cada um desses riscos. Então, quando eu estou falando de risco de valor, por exemplo, eu posso fazer entrevistas, eu falei em entrevistas exploratórias, posso fazer entrevistas um pouco mais focadas também. Eu posso fazer MVPs, eu gosto muito do modelo de MVP de concierge, que é basicamente quando você não tem o produto ainda, mas você de alguma forma está entregando valor para aquele cliente no final do dia. Então, se eu pego o Rappi, por exemplo, o Rappi tem um produto que é para o cliente final, que é o que a maioria das pessoas aqui, imagino, use quando vai pedir uma coisa no Rappi, que é o appzinho que tem lá no celular. E tem um produto que é no restaurante, que é para receber os pedidos, saber para quem que tem que entregar, etc. Talvez o produto para a pessoa física, para a gente, seja um pouco mais difícil de simular, mas com certeza o produto para restaurante, por exemplo, eu não necessariamente preciso ter ele pronto para validar se aquele produto faz sentido ou não. Eu posso fazer isso por telefone, pegar a lista lá, ligar para o celular, pro restaurante e avisar, você recebeu um pedido de tal pessoa, etc., já que provavelmente aquele restaurante já tem um serviço de telefone lá para receber pedidos, etc. Então eu posso simular isso de alguma forma, que não através do produto, para entender se eu de fato entrego valor ou não para o meu cliente no final do dia. E não, de repente, fazer o meu produto, gastar vários dinheiros aí para fazer esse produto e depois descobrir que as pessoas não enxergam valor quando estão usando esse produto, que foi o caso do Google Glass aí, por exemplo. O segundo risco aqui, que é o risco de negócio, por exemplo, de novo pegando o exemplo do Rappi aqui de cashback, né, de 50% de desconto. Puta, será que como é que isso aqui vai impactar o meu negócio? E daí, forma de você fazer isso, simulações, você pode fazer N análise de dados para entender no curto, médio prazo qual que vai ser o impacto desse cashback de retorno que está tendo. Você pode, se for um problema que vai atacar, por exemplo, conformidade, tem algum risco jurídico, risco de conformidade, ou seja lá o que for para o teu negócio, você pode alinhar isso com stakeholders internos, alinhar com o time de conformidade, por aí vai. Então, tem várias formas de você fazer esse processo. Se for um risco de usabilidade, você pode fazer protótipos. Então, daí sim, você vai fazer protótipos, seja de baixa fidelidade, de alta fidelidade, para ver como é que as pessoas vão usar aquele produto no dia a dia e saber se aquilo de fato entrega ou não entrega valor para elas, se é fácil ou não fácil de usar aquilo.
E esse, como eu falei, eu acho que é o que a maioria das pessoas conhecem e sabe como fazer, é basicamente mitigar risco de usabilidade. E, por fim, é risco de viabilidade, ou seja, será que eu consigo construir aquele produto? E daí você pode fazer a tal da POC, que também já foi falado aqui durante o dia, que é Proof of Concept, ou seja, eu vou fazer uma prova de conceito de se esse produto é realmente factível de ser construído, eventualmente fazer desenho de arquitetura para ver como é que aquilo vai se comportar dentro da arquitetura que já existe, se funciona ou não funciona, enfim, eu posso extrapolar isso, essa lista que eu citei aqui, nem de longe é uma lista exaustiva, é simplesmente exemplos do que a gente pode fazer para tentar validar cada um desses riscos, e o meu ponto é, protótipo não é uma forma de validar todos esses riscos. Protótipo normalmente você usa para validar risco de usabilidade, eventualmente risco de valor, mas com certeza não é para validar todos os riscos que a gente mencionou aqui, e acho que essa era a mensagem central que eu queria deixar. O sexto ponto é, você precisa envolver todo o time o quanto antes, e principalmente time de engenharia. Então, quando a gente está falando de designer e PM durante o processo de discovery, é bem normal que essas pessoas já estejam trabalhando juntos o tempo todo. Então, acho que a maioria das empresas, quando você tem essas duas figuras, normalmente já estão trabalhando juntos durante todo o processo de Product Discovery, e é uma coisa que você tende a não discutir tanto isso. Agora, é muito importante também você envolver o time de engenharia durante esse processo de discovery, e isso é uma coisa que eu ainda vejo bastante deficiência nesse processo. Aí tem, às vezes, porque é difícil de fazer esse negócio acontecer, e realmente é difícil, às vezes é por questão do perfil do pessoal de engenharia, que nem sempre as pessoas gostam de se envolver durante esse processo. Enfim, você tem vários motivos pelos quais isso é complicado de fazer, mas o fato é super importante o quanto antes você envolver engenharia durante o seu processo de Product Discovery. Isso é importante, para dar contexto. Então, você já começa a dar contexto para o time de engenharia o quanto antes. E outra é para você, de fato, ter um processo ágil e não ficar com um processo de ágil waterfall ali, que você faz todo um processo de discovery separado do time, aí depois você passa aquilo para o time de engenharia, o time de engenharia vai entender o que foi feito em discovery, daí ele vai começar a levantar um monte de problema que não tinha sido visto antes, e daí você vai começar o desenvolvimento de fato. Então, como é que você, de fato, consegue incluir todo mundo durante esse processo e criar um processo fluido, um processo ágil de desenvolvimento de verdade, e não essa quebra que normalmente tem entre Discovery e Delivery. E certamente para fazer isso, além do ponto que eu já trouxe, que para você provar risco de viabilidade é super importante em engenharia, ajuda muito nesse contexto do time de entender por que a gente está fazendo. E daí você começa a criar o que comumente se chama de time de missionários e não de mercenários. Então são times que estão de fato preocupados em resolver o problema e não simplesmente receber uma demanda e executar essa demanda sem se questionar muito se aquilo está fazendo sentido, sem dar ideias novas e por aí vai. E também, acho que uma coisa que é um efeito aí super legal disso é que você aumenta muito as chances de inovação do seu produto se você envolve engenharia. Por quê? Porque o pessoal de engenharia é o pessoal que está estudando as últimas tecnologias, eles que sabem, de fato, o que está no limiar da tecnologia, o que é possível de ser feito ou não. Eles que vão ter ideias de, eventualmente, restrições que você acha que você tem no seu produto, mas, na verdade, não tem, ou não tem mais, porque tem uma tecnologia nova, ou seja lá o que for. Então, eles que sabem as limitações muito melhor que qualquer outro papel dentro do time, as limitações daquele produto e por que a gente pode ou não pode fazer determinadas coisas. Então, quanto antes você envolve o time de engenharia, maior as chances também que você tem de inovação. E se você só envolve o time de engenharia a hora que vai chegar em delivery, eles não têm muito espaço para dar ideias em discovery, para dar ideias do que fazer produto. Então é super importante fazer isso. Nem que seja pelo menos um desenvolvedor que vai ser destacado para ajudar ali a duplinha do designer e do PM durante esse processo de discovery. O sétimo ponto é, o estágio do seu produto ele vai influenciar diretamente no teu processo de Product Discovery. Como que você vai fazer isso? Então, quando você olha para um Product Lifecycle aí, você tem uma figura clássica aqui, mas você tem a parte de introdução desse produto no mercado, você tem a fase de crescimento desse produto, depois a maturidade e, por fim, o declínio desse produto. Cada etapa desse ciclo de vida de um produto vai ter especificidades diferentes que vão impactar o teu processo de Product Discovery. Então, quando eu estou, por exemplo, num processo de introdução desse produto, ele tende a ser muito mais qualitativo.
Porque eu não tenho dado, eu não tenho base de usuário, eventualmente eu tenho 0 usuários ainda. Então, como é que você vai fazer um processo data-driven com um monte de análise de dados num produto que não tem usuário? Então, você não vai conseguir fazer isso. E, eventualmente, você vai ter usuários, mas vão ser poucos. Então, o dado que você vai tirar dali não é relevante, não é estatisticamente relevante. Então, não adianta você ficar querendo extrair dado daqui, porque você não vai conseguir fazer isso de uma forma eficiente. E você tende a ser um processo exploratório também. Ou seja, você ainda não conhece muita coisa, está em um processo de explorar, de entender, de conhecer. E, especialmente nessa etapa, você tende a misturar muito aquele negócio que eu falei de Product Discovery com Customer Discovery. Você ainda está validando o seu cliente. Então, eventualmente, também você pode estar estudando um cliente errado e você vai descobrir isso com o passar do tempo, por exemplo. Quando você entra numa fase de growth, você continua com o negócio bem ambíguo, bem exploratório, assim como na fase introdutória, mas você já passa a conseguir fazer um processo mais quantitativo, porque você já tem dado para fazer isso. Então, você já deixa de ser aquele processo completamente qualitativo, que é uma fase introdutória, e você já começa, de fato, a conseguir usar dados para tomar essas decisões, para fazer esses discoveries de uma forma geral. E, por fim, quando você entra num processo de maturidade aqui, aí você já tem um processo muito mais quantitativo, porque você tende a ter muito mais volume de dados, você tem histórico de dados, você tem um monte de coisa para analisar, e passa a ser muito mais straightforward. Ele deixa de ser tão exploratório, tão aberto, tão ambíguo, quanto só nas fases anteriores. E você já começa, por exemplo, a conseguir desenhar roadmaps um pouco mais longos, de 6 meses, 1 ano, eventualmente, porque você sabe o que fazer. Quando você está num processo lá numa fase introdutória, dificilmente você vai conseguir saber o que você vai fazer daqui a 1 mês, 2 meses, porque está muito aberto as coisas. Então, você tem que entender essas diferenças e entender que o processo de discovery ele vai tendo que evoluir conforme o produto vai evoluindo também. Eu acho que essas diferenças elas são especialmente cruéis quando você tem um PM, normalmente mais júnior, que só vivenciou uma dessas fases. E daí, de repente, quando você vai entrar, você sempre trabalhou num produto maduro, por exemplo, e você vai entrar num produto que está numa fase introdutória de mercado, e daí tudo que você aprendeu lá com análise baseada em dados, análise quantitativa, etc., etc., simplesmente não vai funcionar isso mais no cenário que você está. E o inverso também é verdadeiro. Se você sempre trabalhou com um produto em early stage, que você está fazendo tudo qualitativo, que você não analisa dados, você não tem nada quantitativo nas análises durante o processo de discovery, quando você entra numa fase de um produto mais maduro, você também vai ter problemas que você não vai mais conseguir falar com uma parcela significativa dos seus usuários qualitativamente, você vai começar a ter um monte de problema. Então, o fato é você precisa começar a adaptar isso de acordo com o ciclo de vida que o seu produto está, a fase em que o seu produto está. O 8º ponto é para você sempre buscar acelerar o processo de Product Discovery. Velocidade ele é um proxy muito importante para o sucesso que o seu produto vai ter. Então, quanto mais rápido você conseguir andar, maiores vão ser as chances, possivelmente, de você ter sucesso com o seu produto. E isso é super importante você ter isso em mente. Então, obviamente que tem sempre um equilíbrio entre a qualidade dessas decisões e a velocidade com que eu tomo ela, mas, idealmente, eu deveria estar sempre tomando boas decisões o mais rapidamente possível. Tem um TED Talk que, se vocês procurarem por Success Factors, Startups, vai aparecer, que ele traz, enfim, o final da história é basicamente esse slide aqui. É uma pesquisa com mais de 200 startups aí, de por que determinadas startups tiveram sucesso e outras não. Então, levanta alguns critérios de timing, time, execution, a ideia em si, o modelo de negócio, e se a empresa conseguiu ou não levantar uma parcela significativa de dinheiro. E, no final do dia, o que é o principal critério é timing. O que eu quero dizer timing aqui é o momento certo daquela empresa ser lançada. Então, antes do YouTube, por exemplo, teve outras ferramentas, outras plataformas de streaming de vídeo, mas que infelizmente estavam no momento errado. Sei lá, não tinha banda larga o suficiente, as pessoas não conseguiam acessar aquilo e ficava lento, não tinha nem flash, sei lá, estavam no momento de internet pré esses codecs que tem hoje, e você não conseguia simplesmente fazer streaming de vídeo. E tem N casos disso, de tablet, smartphones, não smartphones, mas telefones com touchscreen e por aí vai, que foram lançados antes do iPhone e por aí vai. Então, dado que quando você está numa startup, exceto no caso de early stage ali, que você pode ainda estar discutindo se você está ou não está no time correto, mas na maioria dos casos que eu imagino que as pessoas estão trabalhando em produtos aqui, você já sabe que você está no time correto. E daí você passa para o segundo critério, que é o quanto que eu consigo executar isso muito bem feito, que está intrinsecamente ligado com o time que eu preciso construir.
Mas o meu ponto aqui é pegar a velocidade com que isso executa, porque se você tem algum competidor que está executando isso mais rápido que você, isso foi falado no painel anterior, dependendo do modelo de negócio que você tem, dependendo do cenário que você tem, isso pode significar que você não vai conseguir ter sucesso com o seu produto. Tipicamente, quando você está falando de velocidade de execução, você tende a olhar muito para o time de engenharia, para o time que está fazendo o delivery daquele produto. E, de fato, existe ali uma grande responsabilidade em conseguir dar cadência de entrega para o produto. Mas também é super importante o papel do PM nesse processo de velocidade de execução. O PM pode tranquilamente conseguir quebrar isso em formas que dê uma cadência maior de execução e também conseguir tomar decisões que vão aumentar a velocidade de entrega de valor daquele produto de uma forma geral. E na grande maioria das vezes, a gente está decidindo ordenação de coisas que são com um grau de importância muito semelhante. Então, normalmente você tem uma lista de 2, 3 coisas que são importantes para o seu produto e o que você precisa fazer é ordenar essas coisas de uma maneira que faça mais sentido. E o meu ponto aqui é que provavelmente você vai fazer essas 2, 3 coisas anyway. Então, não tem por que você ficar discutindo ou gastando muito tempo decidindo se vai ser A antes de B ou C antes de A e por aí vai. Simplesmente faz uma escolha que faça sentido, toca a ficha e faz o negócio girar. Essa velocidade nesse tipo de cenário ela é muito mais importante do que provavelmente a ordenação que você está fazendo. Existe eu não sei se todo mundo conhece, mas o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, ele solta anualmente uma carta para shareholders da Amazon, que são cartas bem famosas. Na carta, eu acho que de 2016 ou 2017, ele falou desse tal de 2 tipos de decisões, que ficou bastante conhecido, e basicamente ele dá um exemplo de decisões do tipo 1 e tipo 2, que ele faz uma analogia com portas. Então, você tem o one-way door, que é uma porta que você passa para um lado e a partir daquele momento que você passou para aquele lado você não tem como voltar atrás, e a two-way doors, que são portas que você vai e volta à vontade e não tem nenhuma restrição com relação a isso. A analogia que ele faz é o seguinte: quando você tem uma decisão que é do tipo 1, ou seja, é uma porta que você só consegue passar e não consegue voltar, você de fato tem que analisar isso muito bem. E daí você tem que fazer um discovery super bem feito, porque se você errar, vai ser muito caro voltar atrás. Então tem algumas coisas que você faz no seu produto que é muito difícil você pegar e simplesmente, vou dar um rollback aqui. Então, naquele exemplo que eu trouxe lá do Rappi com aquele cashback de 50%, para as pessoas que já pegaram aquele 50% de desconto, eu não tenho mais como dizer, não vale mais isso aqui, agora era só brincadeira, era 1º de abril, e agora todo mundo perdeu aquele desconto. Não vai mais fazer sentido. A partir do momento que aquele desconto foi dado, não tem mais como voltar atrás. Ou vai ser muito caro voltar atrás. Enquanto que eu tenho várias outras decisões, eu vou mudar a cor de um botão, eu vou até eventualmente lançar uma feature XYZ, é muito barato eu simplesmente voltar atrás. Eu posso controlar isso, voltar uma versão do produto, enfim, se eu troquei a cor de um botão, eu volto para a cor original, enfim, é muito barato você fazer isso. Então, para decisões que são muito baratas, é muito barato experimentar, não tem por que você ficar gastando muito tempo em discovery. Simplesmente vai lá, experimenta, vê qual é o resultado e se deu certo, continua, se não deu certo, volta atrás. Então, isso tende a dar muita vazão em velocidade de tomada de decisão e em velocidade, no que vai refletir em velocidade de construção, de desenvolvimento desse produto no final do dia. Um outro ponto é que tão importante quanto a velocidade de fato que você tem no seu produto é a percepção que os clientes têm de que esse produto está evoluindo. Então, não raro, você vai enfrentar situações onde determinado projeto, determinada iniciativa vai demorar, às vezes, meses para ficar pronta. E se você não consegue ter nenhuma evolução no seu produto, por mais que de fato ele esteja evoluindo, e de repente você vai entregar um grande valor dali a 2, 3 meses, mas os teus clientes vão começar a sentir que o produto não está evoluindo, que ele está parado no tempo. Então é super importante você regular essa ansiedade e regular como fazer isso, e idealmente você deveria estar equilibrando entre iniciativas de curto prazo e iniciativas de longo prazo. E não deixar sempre, às vezes, principalmente quando você entra numa recorrência de iniciativas de longo prazo e o produto começa a parecer que está sempre lento. Uma forma que eu gosto muito de usar para mitigar isso é usar, enfim, 3 buckets aí, vem de um post bem famoso do Nash, que é basicamente você usar 3 buckets para você conseguir equilibrar melhor como é que você vai investir nessas features. E o que vão nesses 3 buckets? Num deles vai o que a gente chama de metric movers, que são basicamente, dado que eu tenho um objetivo, eu tinha aquele desired outcome que eu mostrei lá na árvore de oportunidade, dado que eu tenho um objetivo,
o que eu posso fazer, quais são as apostas que eu posso fazer para impactar esse objetivo. Então, eu deveria ter várias apostas que estão diretamente ligadas aos objetivos que eu tenho. O outro é Customer Requests, ou seja, quais são os pedidos de clientes que eu tenho que não necessariamente vão impactar nos meus objetivos, mas os clientes estão pedindo muito isso. E, por fim, eu tenho Customer Delight, que não necessariamente são coisas que o cliente está pedindo, mas que vai criar aquele efeito wow, vai criar vai entregar um valor diferente para aquele cliente e vai impressionar positivamente esse cliente. Se a gente botar aqui aquele framework do 70-20-10 do Google, eu tenho mais ou menos como é que eu poderia trabalhar com o meu produto ao longo do tempo. Então, eu deveria ter aí 70% dos meus recursos investidos em Metric Movers, em coisas que vão impactar os objetivos que eu tenho, e 20% para atender esses pedidos de clientes que não necessariamente têm a ver com esses objetivos, e 10% com coisas que, enfim, vão deixar o meu produto com uma cara mais de delight, vão impactar mais positivamente a percepção do cliente, independente de ser uma coisa super útil ou não, mas aquilo vai ter um impacto positivo na percepção do cliente no uso diário do meu produto, por exemplo. Obviamente que isso aqui é só uma forma de ver entrega de valor, mas se você consegue equilibrar nisso aqui também a duração de cada uma dessas apostas, você consegue ter mais opções na hora que você precisa priorizar ali no dia a dia as coisas, para conseguir ter coisas um pouco mais longas, coisas um pouco mais curtas, e não necessariamente, eventualmente, você vai olhar para o bucket de Metric Movers e só vai ter coisas grandes. Mas, de repente, você olha para o de Customer Requests ou de Customer Delight, você tem coisas menorzinhas que você pode equilibrar isso no dia a dia e dar essa percepção de evolução. Por fim, o processo de Product Discovery ele sempre pode melhorar. Acho que como qualquer coisa em produto nunca vai estar bom o suficiente. E você deveria olhar com muito carinho para esse processo de Product Discovery. Com o passar do tempo, como a gente mostrou ali no ciclo de vida de um produto, as coisas tendem a ficar mais complexas. Então, com o passar do tempo, você vai ganhando mais usuários, vai ficando cada vez mais difícil você falar, você não vai conseguir mais falar com todo mundo, coisa que você consegue fazer em early stage, por exemplo. Você, de repente, vai ter mais de um produto, mais de um mercado, vai começar a internacionalizar e por aí vai. Então, cada vez vai ficando mais complexo fazer isso, e o seu processo de Product Discovery precisa acompanhar essa evolução. Como assim, o Product Discovery ele é um dos principais artefatos aí de um PM para você conseguir, de fato, conseguir entregar um bom produto, e você precisa levar esse processo a sério e, de novo, tá todo momento aprendendo com ele, inteirando em cima dele e garantindo que ele está adequado com os problemas que você precisa resolver, os objetivos que você tem e os desafios que a sua empresa tem naquele momento. E isso vai te fazer, de fato, você está aprendendo constantemente, que é uma das coisas super importantes, e com isso levar, acho que assim, o sucesso da tua organização, ele vai estar diretamente ligado, totalmente dependente da qualidade desse processo de Product Discovery, e se você consegue fazer isso de forma contínua. E daí vai entrar no que a gente chama de Discovery contínuo, que é quando você está constantemente aprendendo, constantemente descobrindo coisas para fazer no seu produto, e esse produto está constantemente evoluindo também. E daí, pegando essa imagem aí, que também o Lucas tinha trago aquela imagem do método científico, isso aqui já é uma adaptação disso, vem lá do Lean Startup, né? Mas basicamente isso, de você mede alguma coisa, você constrói alguma coisa, mede, aprende, constrói, mede, aprende, enfim, você entra num processo de evolução contínua, de discovery contínuo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Para quem tiver curiosidade aí de, enfim, saber como é que as coisas funcionam por dentro do Nubank, temos várias vagas abertas, de PMs, designers, engenheiros, seja lá o que for. Quem quiser saber mais sobre isso, essa talk já está lá no meu blog, então quem quiser entrar em spengler.io/talks já vai estar a talk lá, então já está disponível. Para quem quiser saber um pouco mais também sobre liderança de PMs, como é que você constrói um time de PMs e por aí vai, eu vou dar um curso aqui no próximo dia 30, lá em São Paulo, um bootcamp sobre Product Leadership, também é só entrar lá no meu blog que tem mais informações. Muito obrigado.